Olá, boa tarde. A experiência é uma escola onde são caras as lições. Mas em nenhuma outra é possível aprender tanto quanto a escola da experiência. Infelizmente, parece que tem gente que não concorda com isso ou não dá muita bola para essa ideia. E o resultado? Vidas sendo colocadas em risco. Vidas que amanhã podem ser a minha ou até a sua, a nossa. Todo profissional que inicia suas atividades no SAMU é simplesmente jogado para o trabalho. Ele é contratado num dia e inicia suas atividades na ambulância no outro, entre aspas. Esse depoimento é de alguém que trabalha hoje no atendimento de emergência prestado pelo SAMU. É um depoimento muito sério e muito grave, porque não podemos criar experiência a partir do nada. É preciso passar por ela, vivenciá-la. Quando isso não acontece, um atendimento mal feito, sem a sequência do chamado protocolo, pode acabar resultando em morte. A gente percebeu que algumas dificuldades, técnicas na hora do processo de tomada de decisão. Acho que ela não estava preparada para assumir essa função. Essas são críticas de ex-colegas da médica que prestou atendimento ao paciente que acabou morrendo. Um atendimento que quem acompanhou não tem dúvidas em dizer, foi inadequado. Tudo errado, sabe? A gente poderia até ter perdido ele, mas não da forma que a gente perdeu, sabe? Sem ter feito nada. Essa denúncia acabou revelando uma situação muito, mas muito preocupante. Todo profissional que inicia suas atividades no SAMU, ele é simplesmente jogado para o trabalho. Ele é contratado num dia e inicia suas atividades na ambulância no outro. Eles estão colocando pessoas despreparadas, sabe? E não estão dando treinamento. Todos nós podemos precisar de atendimento do SAMU, por isso é nosso dever perguntar. Não é arriscado, doutor, profissionais que não passaram pelo processo de capacitação trabalharem no SAMU hoje? Daqui a pouco a gente traz a resposta aqui no Jornal do Almoço. Ainda hoje nós vamos trazer uma denúncia muito séria. Será que médicos despreparados estão trabalhando no atendimento de emergência do SAMU? A gente percebeu que algumas dificuldades, técnicas na hora do processo de tomada de decisão. Acho que ela não estava preparada para assumir essa função. Essas são críticas de ex-colegas da médica que prestou atendimento ao paciente que acabou morrendo. Um atendimento que quem acompanhou não tem dúvidas em dizer, foi inadequado. Tudo errado, sabe? A gente poderia até ter perdido ele, mas não da forma que a gente perdeu, sabe? Sem ter feito nada. Daqui a pouco os detalhes e em 2 minutos sabe quem vai estar com a gente? Ele, Cacau Menezes, elegantérrimo. Logo depois do intervalo vamos trazer uma discussão muito importante sobre uma situação muito preocupante. Uma situação que nós começamos a revelar ontem aqui no Jornal do Almoço, depois da denúncia de um atendimento supostamente inadequado de uma médica do SAMU, poderia ter provocado a morte de um paciente. Todo profissional que inicia suas atividades no SAMU, ele é simplesmente jogado para o trabalho. Ele é contratado num dia e inicia suas atividades na ambulância no outro. Eles estão colocando pessoas despreparadas, sabe? E não estão dando treinamento. Todos nós podemos precisar de atendimento do SAMU, por isso é nosso dever perguntar. Não é arriscado, doutor, profissionais que não passaram pelo processo de capacitação trabalharem no SAMU hoje? Daqui a pouco a gente traz a resposta aqui no Jornal do Almoço. A denúncia é grave, eu diria muito grave. Será que médicos despreparados estão trabalhando no atendimento de emergência do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência? O principal atendimento de socorro do Estado novamente entra na pauta de discussão. Ontem revelamos aqui com exclusividade um caso de uma família de São José que questiona a capacitação dos profissionais que atendem a população. Depois de acompanhar a agonia dessa família, fomos atrás de mais informações. E o que nós descobrimos nos preocupou muito e provavelmente vai preocupar você também. Profissionais do SAMU também apontam deficiências inadmissíveis para um serviço como esse. Acompanhe. A gente percebeu que algumas dificuldades, técnicas na hora do processo de tomada de decisão. Acho que ela não estava preparada para assumir essa função. São críticas de ex-colegas à doutora Cibele França. Ela era médica da ambulância que atendeu seu Nelinho, paciente vítima de uma parada cardiorrespiratória. As decisões durante o socorro foram condenadas por todos os envolvidos.
Pela filha Deise, técnica de enfermagem. E meu pai fez uma parada. Eu acho que ele está infartando, eu falei na hora, né? Dela assim, não é bem assim. Pela enfermeira Gesiane, com 20 anos de experiência em cardiologia e que por acaso passava em frente ao prédio. Ela olhou para mim e falou assim, ó, pode levar tudo de volta, não é suporte avançado, é suporte básico, porque ele não está parado. Vocês têm que aprender muito na vida que ninguém que sabe o que é uma parada cardíaca. A senhora, não teve nenhum protocolo que eu aprendi até hoje ou que eu vivenciei que foi feito de forma correta. Pelo socorrista Christian. Ele conduzia a ambulância no dia do atendimento. Foi tudo errado, sabe? A gente poderia até ter perdido ele, mas não da forma que a gente perdeu, sabe? Sem ter feito nada. A médica também é acusada de levar o paciente para o Instituto de Cardiologia sem comunicar à Central de Regulação do SAMU. A equipe médica do Instituto não estava preparada para recebê-lo. É uma falha grave? Muito grave. É muito grave dentro do nosso serviço. O assessor parlamentar Manuel Tinoco Neto morreu com 61 anos. Deixou esposa, 4 filhos e 8 netos. Quem conviveu comigo e conhece a nossa família sabe o quanto ele era presente em todos os momentos das nossas vidas. A doutora Cibele também foi investigada pela supervisão do SAMU por se envolver em outro caso semelhante. Isso envolve ética médica, sigilo médico, tudo. Quem vai averiguar todo o atendimento é o Conselho Regional de Medicina. A médica, formada há 1 ano e meio, trabalhava no serviço há 11 meses. Antes de ser demitida, ela pediu demissão. Pediu demissão por ato próprio, sem nenhuma pressão, e pediu demissão porque está estudando. Os protocolos clínicos, técnicos foram todos rigorosamente cumpridos. Ela tinha capacidade para exercer a função a qual estava exercendo? Sim, ela é médica devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina e tinha, antes mesmo da contratação, feito um curso de ACLS, que é um curso de suporte avançado em cardiologia. Apesar da promessa, nem o currículo nem o diploma do curso foram passados para nossa equipe. Pelas informações de quem vive o dia a dia do SAMU, não seria improvável que o que aconteceu com a médica ocorresse com outros profissionais. As contratações e a capacitação oferecida pela empresa que administra o serviço estão sendo questionadas. Todo profissional que inicia suas atividades no SAMU, ele é simplesmente jogado para o trabalho. Ele é contratado num dia e inicia suas atividades na ambulância no outro. Eles estão colocando pessoas despreparadas, sabe? E não estão dando treinamento adequado para as pessoas, né? Tanto para médico, quanto para enfermeiro, quanto para socorridos. Nas 23 UTIs móveis e nas 8 centrais de regulação do SAMU em Santa Catarina, trabalham quase 1.100 funcionários. Mais de 500 são médicos. Há 2 anos, o serviço é administrado por uma organização social. O senhor tem como me garantir nesse momento que todos os funcionários do SAMU passaram pelo processo de capacitação? Mais ou menos 90% dos funcionários foram capacitados. Eles recebem hora extra, eles são remunerados, porém a gente não tem, obviamente, como obrigar as pessoas a ir. Os que não foram, estão trabalhando no SAMU hoje? Estão trabalhando e a gente sempre recapacita, Educação permanente. Não é arriscado, doutor, profissionais que não passaram pelo processo de capacitação trabalharem no SAMU hoje? Então, mas você tem uma exigência para a pessoa trabalhar no SAMU, Então, essa exigência se parte do princípio de que a pessoa tem o conhecimento para fazer o atendimento pré-hospitalar. Um dos pré-requisitos seria a experiência de no mínimo 6 meses em atendimentos de urgência e emergência. Funcionários dizem que não é assim que funciona. Hoje é feito um processo seletivo, onde o indivíduo ele faz uma prova escrita, e a partir do momento que ele é aprovado, ele é chamado para atuar sem nenhum outro tipo de avaliação ou formação. Deram um treinamento muito básico aí para médico, enfermeiros e socorristas de 2 dias, mas foram 4 horas. Isso é muito pouco. Com certeza a grande maioria, ela é inexperiente e despreparada para atender as urgências e para regular essas urgências também como central de regulação. Aquilo não pode servir de escola, de aprendizado. Ele tem que saber. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. E a população como é que fica? Jogada. Está abandonada. É importante reforçar que o gerenciamento desse serviço do SAMU com as centrais de regulação, unidades avançadas e médicos é feito por uma organização social que presta serviços ao Estado. Portanto, é um serviço concedido. E para falar sobre isso, nada melhor do que o companheiro Rafael Faraco, que buscou todos os detalhes e produziu
esta reportagem. E aí, Rafael? A gente tem acompanhado tudo de perto, né, Mário? Eu, cinegrafista Alexandre Cruz e auxiliar de produção Marcelo Sardá. E é bom frisar também que cabe ao governo fiscalizar esse trabalho feito pela empresa. Em última instância, o governo é o responsável. Claro, ele precisa ser cobrado também em algumas ocasiões. E esta manhã nós fizemos isso. Nós conversamos com o gerente do SAMU, justamente, Mário, o representante do governo do estado, também sobre a capacitação. Vamos acompanhar. Existe a possibilidade de não ter havido tempo suficiente para a capacitação dos profissionais, mas pelo menos a capacitação inicial eles devem receber, eles recebem. A preocupação, ela não fica tão grande quando você pensa que eles são profissionais com uma formação no curso específico, tanto enfermeiro como médico, e que eles não trabalham em equipes sozinhos. Você não coloca um médico inexperiente no SAMU como um enfermeiro inexperiente com um motorista experiente. As equipes são mescladas. Então, existe um respaldo maior da equipe como um todo dentro da ambulância. A empresa apresenta os diplomas, os certificados, enfim, de curso, porque a informação da própria supervisão da empresa é que os cursos não são obrigatórios. Não existe apresentação para nós. Como eu disse, existe uma questão de contrato, do cumprimento de metas, que eles apresentam relatórios de capacitação, qual foi a capacitação e quais foram os profissionais capacitados, né? Mas não a questão documental para nós, isso não. Nós convidamos o gerente do SAMU, representante do governo do estado, né, esse elo, o braço do governo junto à SPDM, que é a empresa que hoje administra o serviço, para que estivesse aqui ao vivo com a gente por motivos de agenda, tinha viagem marcada, não pôde estar presente, gravou a entrevista com a gente. O Ministério Público, sim, o Ministério Público de Santa Catarina, que também acompanha toda essa situação de perto, inclusive as denúncias relacionadas ao serviço do SAMU. Um problema que nós já mostramos aqui no Jornal do Almoço no fim de julho do ano passado, há quase um ano. Aqui no estúdio com a gente a promotora da saúde, a promotora Sônia Piardi. Doutor, obrigado pela presença aqui com a gente ao vivo no Jornal do Almoço de hoje. Já existe uma ação do Ministério Público, inclusive, a respeito de contrato, junto a essa relação do governo com a empresa, mas em relação à capacitação, como é que o Ministério Público atua? Faraco, essa é uma tragédia, infelizmente, que já prevista, anunciada. Porque desde o início da prestação dos serviços de urgência e emergência do Estado de Santa Catarina, pela organização social, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, já os técnicos, os profissionais admitidos não passaram por capacitação. A empresa assumiu o serviço no dia 1º de agosto de 2012. E o processo seletivo dela estava aberto até o dia 2 de julho, que antecedeu a contratação. E esse serviço é extremamente especializado. O próprio regulamento técnico que disciplina o atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar do Ministério da Saúde exigem que esses profissionais, seja o médico intervencionista e regulador, seja o enfermeiro, seja o motorista socorrista, todos eles sejam previamente treinados para entrar em exercício de atividade. E, infelizmente, não aconteceu e quem deveria fiscalizar não fiscaliza. Ficou bem claro, inclusive, promotor, até pelas entrevistas, a própria empresa admite isso, que não há capacitação prévia. Mas essa capacitação, ela acontece no decorrer do serviço? De lá para cá, aconteceu essa capacitação? A senhora conseguiu apurar isso? Pelas notícias que nós temos, essa capacitação não acontece, até porque ela tem que ser fornecida, essa capacitação, pelo próprio Estado, através do núcleo de estudos em emergências, que está lá na regulamentação técnica do serviço de emergência. E pela notícia que se tem, não está acontecendo. O que a senhora pretende fazer em relação a tudo isso? Qual é a postura nesse momento do Ministério Público? Com relação a esse caso que foi noticiado, nós já tínhamos conhecimento dele, já requisitamos a abertura de inquérito policial para apuração de homicídio culposo por imperícia e negligência. E também representamos ao Conselho Regional de Medicina para apurar possível prática de antiética por parte da profissional. A promotoria tem convicção que vai denunciar já nessa linha, já tem essa posição? Não, nós requisitamos o inquérito. Agora, com esse material todo que foi produzido aqui pela RBS, com certeza vai servir de suporte para a investigação que vai ser realizada dentro do inquérito policial, além de representar o Conselho de Classe. Em relação às capacitações, como é que o Ministério Público pretende fazer valer essa exigência? Bom, nós temos uma ação civil pública ajuizada ainda em julho de 2012, que contesta a validade desse contrato, porque o serviço de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência é uma atividade fim do Estado, que ele não poderia terceirizar, ele não poderia
transferir para outra entidade, ainda mais que não houve nenhuma ampliação dos serviços. Os serviços que já eram prestados há 6 anos pelo Estado, nas 8 centrais de regulação, permanecem os mesmos. Não houve ampliação, não houve acréscimo nenhum para facilitar o acesso à população. Na visão do Ministério Público, não é um serviço de qualidade hoje? Não era e não é. Tanto que eu fiz uma pesquisa bem breve e apurei que de outubro para cá eu já requisitei a abertura de 3 inquéritos e que as três pessoas foram a óbito. 2 por infarto e 1 por AVC. E já, inclusive, infelizmente, tive que denunciar a médica também pela ocorrência de morte por imperícia e negligência. E o que acontece sempre é que essas pessoas são despedidas da prestadora de serviço e o Estado não faz o seu papel, que é fiscalizar para que esse serviço seja de qualidade. E esse é o grande ponto, talvez, né? Quem é o principal responsável hoje se não há a capacitação dos profissionais? Quem tem que cobrar é o Estado. O Estado contratou essa empresa, ela é o braço dele nesse serviço. Enquanto a Justiça não decidir se realmente é válido ou não esse contrato, embora o Tribunal de Contas do Estado já tenha dito que esse contrato não é válido, e a gente, sem entrar nos meandros do contrato, que é extremamente prejudicial à prestação de serviço, a gente pode dizer, a prática está demonstrando que quem sofre é a população. Nós vamos acompanhando os desdobramentos. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente no Jornal do Almoço. Mari, a gente sempre costuma reforçar, né? Tem muita gente envolvida, a gente sabe que tem. E tem coisa boa também, mas tem muita coisa errada, e quando nós estamos lidando com vidas, é complicado. O nosso papel é cobrar. Obrigada, viu, Faraco? Obrigada também.